Agora, Tem também você algum... me falou o É, seguinte, esse limite aí é complicado. Eu estava conversando com muito. outra pessoa que também é juiz federal, e ele disse para mim, Gerson, olha, eu queria tanto, que eu fui além do meu limite e chegou uma hora que eu não conseguia mais. E ele parou, desistiu e só foi voltar a estudar 2 anos depois. Nossa. Assim, em que momento você achou que estava passando os limites e isso estava começando a te prejudicar? E também, como foi que você superou isso e readequou para continuar estudando? Olha, isso aconteceu em 2017. Foi onde eu cheguei mais perto de passar antes dessa prova aqui. Eu fui muito bem na dissertativa do TRF2, que abriu ontem. Fiz a primeira, passei na sentença civil e reprovei na sentença penal, por 5 décimos, pelo que me recordo, assim. E eu já vinha de uma batida de concursos grande, assim, tinha feito quatro, tinha feito dois, 2 anos antes tinha feito de novo. Então eu tava num ritmo acelerado. E eu, naquela época, eu dedicava todo o tempo que eu tinha disponível para investir no estudo. Então eu deixei todo o resto da vida de lado. Todas as relações, as atividades, as outras coisas que eu tinha prazer em fazer, o lazer mesmo, nada, não tinha espaço. Eu dedicava, fiz um estudo massivo para conquistar o resultado. Cheguei perto de conquistar o resultado, só que como eu já vinha assim alguns anos nesse jeito de estudar, com esse estilo, esse método bem exagerado de estudar, chegou um ponto que eu percebi que estava muito, eu me sentia muito cansada. Exagerado assim, como é que era o seu dia de estudo para... Eu sempre advoguei, Hum, né? Mas nesse período eu já conseguia assim organizar a advocacia em alguns períodos da semana só. hum. Então já não era mais uma coisa, vou advogar diariamente, né? Todos os dias, manhã e tarde. Então, num dia útil, assim, eu chegava, eu lembro de ter chegado a estudar 12 horas, 14 horas. Depois comprometi o dia seguinte, mas eu estudava todo domingo. Segunda, de manhã, ou eu advogava de manhã, né? Eu fazia as petições que eu precisava e tal, antecipava os prazos. À tarde, estudava, entrava na noite, chegava, dormia bem tarde. No dia seguinte, então, como eu não ia advogar de manhã, não ia peticionar de manhã, fazia, estudava de manhã cedo e aí seguia, almoçava, já voltava. Era um ritmo assim, eu estudava tantas horas quanto eu pudesse. Claro que não era uma coisa regular, assim, Hum. né? Não conseguia manter 12 horas de estudo. Eu não sei como alguém consegue, eu já ouvi falar, mas 12 horas de estudo num dia. Só que eu fazia o meu esforço máximo daquele dia. Certo. Tudo que eu tinha de energia, eu dedicava para o Pro concurso. estudo. Para o estudo, perdão, para o Pro estudo para concurso. o concurso. Sim, O perfeito. restante era assim, eu fazia o necessário só. E aí, as coisas começaram a mudar quando eu fiz essa prova, e aí abriram outras duas que eu tinha interesse em 2018, o 3 e o 2 de novo. Só que eu percebia que eu lia as coisas e não conseguia absorver o que eu estava lendo. E que a minha leitura começou a ficar mais lenta, e que eu dormia muito, eu dormia 10, 11 horas, assim, às vezes, então tava. E continuava cansada, então tava errado, né? Tinha fisicamente alguma coisa acontecendo comigo. Desistir, eu não sei quem é o colega que tu entrevistaste, assim, mas Foi Thales Leão. Você conhece? legal conhecer ele, sim. Conheço ele da internet, Hum. né? Ele tem um ótimo curso lá. Eu não, desistir não era uma opção para mim. Em algum momento lá, alguns anos antes, eu já tinha questionado a minha decisão e já tinha avaliado, assim, se eu seguia um outro caminho ou se eu insistia nesse mesmo sem ter certeza que daria certo, porque o resultado estava demorando. Demorando. Eu achava naquele tempo que estava demorando, ia demorar muito mais ainda. Mas em um determinado momento, assim, eu decidi que desistir não era uma opção, eu não ia mais pensar nisso. Eu simplesmente assumi a decisão de que eu permaneceria estudando até que eu passasse ou até que eu morresse tentando, assim. Fisicamente não desse mais. Então eu estava obstinada a estudar Não sem existia limite. outra opção. Não Foi. existia. Então, mesmo com essa questão física ali em 2018, Hum, desistir nunca foi uma opção, eu nunca considerei essa possibilidade. hum. Já era uma decisão pacífica para mim. Eu vou persistir. Enquanto eu tiver energia, saúde ainda, eu vou conseguir. Ou eu vou morrer tentando, era assim que eu pensava. E aí, nesse período, eu fui então cuidar da saúde. Eu tive um problema de saúde mais sério, que exigiu cuidados. Nessas provas de 2018, eu não consegui manter o mesmo desempenho, eu reprovei nas dissertativas.
Passava da objetiva, mas já não estava mais passando da dissertativa. E aí eu comecei a estudar e me dedicar a algumas outras coisas além do concurso. Hum, E entendi que ele tem que ser sustentável. Percebi que poderia demorar, já estava demorando mais do que eu tinha programado, né? Porque quando a gente começa, eu acho que é meio que até comum, mas a gente é um pouco prepotente, assim. Ah, vai dar certo, em 2, 3 anos eu tô passando. Na minha cabeça era isso que ia acontecer. Quando começou a demorar, e aí eu tive essa questão de saúde, esse problema de saúde, e tive que avaliar, que decidi que continuaria, eu percebi, assumia o risco de que isso pudesse levar muito mais tempo. Então, que daquele jeito que eu estava levando a minha vida não era sustentável a longo prazo. Não ia, né, a saúde, o bem-estar, ia a família, o comprometer tudo. casamento, tudo, tudo. Você já era E casada aí, nessa época? já era casada, já desde a faculdade, assim. Hum. Então, só que há um peso, né? Porque eu estava assim completamente voltada para isso. Então, embora eu tivesse todo o apoio necessário, eu sabia que aquilo ali não era sustentável a longo prazo. Então, eu comecei a equilibrar, encontrar um equilíbrio, mas não um equilíbrio confortável. O estudo ainda permaneceu sendo a minha prioridade número um, mas eu incluí na minha semana, e para isso eu organizava a minha semana certinho, momentos de cuidar ou me dedicar a outras coisas. Então, ó, a fazer uma caminhada na praia, a sair para jantar com o marido, a almoçar no domingo com a minha família, a volta e meia, assim, quando eu sentia que fisicamente eu nunca mais passei do limite, né? Então, quando eu sentia que fisicamente eu precisava fazer uma pausa, normalmente eu não tinha uma pausa programada na semana, eu estudava de segunda a domingo, sem interrupção. Mas aí, 2 semanas, 3, eu já percebia, tô precisando dar uma descansada. Aí eu fazia pausas, saía um final de semana, ia viajar, ia passear, ia fazer alguma coisa. Hum. Então, comecei a encontrar um equilíbrio. E foi aí que eu percebi que eu continuaria, que eu teria capacidade de continuar os anos que talvez fossem necessários, como de fato foram, né? Para que o resultado chegasse. Porque aí a minha vida se tornou equilibrada, sustentável. Eu cuidava da minha saúde, cuidava dos meus relacionamentos, cuidava E do você podia lazer. cumprir esse objetivo, tipo, desistir não é opção, vou ficar o tempo que for necessário, mas também sua vida não estava comprometida por causa disso. Não 100%, né? Mas eu Não, acho sua vida sempre não importante. estava comprometida. Você não É, comprometeria a sua saúde isso aí. física, mental, É isso, sua vida familiar, não é isso? é isso Isso mesmo. você não comprometeu. Tipo, você conseguia manter num ritmo que você disse até, tipo, desconfortável, não era 100% confortável, porque é um risco realmente esse estudo confortável. Você, não, tô há não É, sei quantos anos, mas o estudo, não, tá tranquilo, tô indo bem, tem alguma coisa errada, né? é, Pode ter alguma coisa errada, viu? Talvez nunca aconteça, é desconfortável, mas também não estava comprometendo a sua saúde física, mental, relacionamento, né? Porque se você perfeito. também abandona tudo, né? Em algum momento a conta chega, né? E chega e talvez não valha a pena, né? Porque a gente fica, quem quer concurso normalmente tem um temperamento um pouco mais obcecado, assim, obstinado, focado num objetivo claro. Só que de repente, no momento em que tu alcanças isso e daí percebe que comprometeu tudo aquilo que tinha valor, talvez tire até o valor disso aqui, né? Porque não é uma conquista que se alcança sozinho. Muito pelo contrário, depende de muita gente, depende de todo o entorno de pessoas que te apoiam. Apoiando, é. E assim, não é só o resultado, mas com quem tu vai compartilhar esse resultado quando ele chegar. E também, assim, que estado tu vai estar de saúde fisicamente para poder aproveitar esse resultado com as pessoas que tu Depois. gosta. Já Então, entra de isso licença no. já pega uma licença saúde Olha, assim logo no entrei, começo da mas carreira. veja, estou precisando de uma licença de saúde por burnout. Você nem começou a trabalhar, não, foi por causa dos estudos. Você acha que eu cheguei aqui como? Exatamente, exatamente. Olha, isso aí nem é assim tão incomum, mas assim, não dá, né? Pega mal, a gente não é vitalício e ainda vai chegar pegando uma licença de saúde. Melhor cuidar da vida até lá.